Amém. Aproveitando os irmãos estão de pé, vamos ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 12. Vamos ler os 8 primeiros versículos e depois vamos dar sequência, né? Vários irmãos me telefonaram, mandaram mensagens, devido a várias situações de final de ano, mas nós estamos aqui juntos para estudar a palavra do Senhor. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quer e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Amém. Assentai-vos, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Eu li esses primeiros versículos, mas com a graça de Deus nós pretendemos meditar em todo o capítulo esta noite. Amém? Queridos, nós aqui, irmã Jussiara, presbítero Jonatas e demais irmãos, estamos, pastor Márcio, estudando, como os irmãos já sabem, esse livro, esse evangelho de Mateus, capítulo por capítulo, né, irmã Marina? Versículo por versículo. É uma oportunidade, eu confesso aos irmãos, que é uma oportunidade singular. Poucos pastores, poucas igrejas se debruçam em um livro para estudar assim. Obviamente que nós nos deparamos, quando estudamos assim, Júlio, você que ama a palavra, nós paramos para estudar textos, pastor Márcio, que outrora, a gente, irmã Selene, você que gosta da palavra, não pararia. Por exemplo, quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui aos irmãos, e tem muito tempo de igreja. Quando é que alguém aqui, é uma pergunta, sinceramente, já parou para estudar o versículo 7 de Mateus, que diz assim, olha, mas se vós soubesse o que significa misericórdia quer e não sacrifício. Quem já estudou? Eita glória. Quem já estudou isso? Alguém já parou para estudar? E eu também quero confessar aos irmãos, nem eu, também nunca parei para estudar esse versículo especificamente. Veja, é por isso, Júlia, que eu gosto da pregação expositiva, porque a igreja cresce, mas nós que estudamos a Bíblia, também aprendemos os detalhezinhos da Bíblia. A gente, nas pregações expositivas, nós ficamos assim, nós ficamos entusiasmados, nós aprendemos também. Porque, quer ver? Deixa eu compartilhar uma coisa com os irmãos. Eu estou falando assim, é o curso de ensino, querido Diácono Gilberto, obrigado, viu? Aqui tem pastores, professores. Amanhã Deus levanta líderes para dirigir uma igreja, né? E aí é importante saber desse detalhezinho. Você já viu alguém todo animado com um jornal da semana passada? Você viu aqui na notícia semana passada? Não, porque ficou notícia velha. Notícia velha, irmão. Notícia velha, ninguém quer saber dela. Alguém às vezes reclama das pregações. O pessoal parece que não quer me ouvir. Talvez é notícia velha. Talvez a pessoa prega sempre a mesma coisa, os mesmos personagens. Tem gente que prega só sobre Paulo, toda vez é Paulo. Tem gente que prega só sobre Elias. Tem gente que prega só sobre Moisés. Só que vai indo, cansa. O bom é termos sempre uma notícia nova. Não é verdade? Você vai para o culto aprender algo novo. Algo novo. E a pregação expositiva, ela, obviamente, se eu estou estudando e eu estou aprendendo coisa nova, o que vai acontecer aqui, Murilo? Eu vou trazer coisa nova para a igreja. E eu também venho, como eu venho toda sexta-feira, vocês já repararam, eu venho entusiasmado. Com muito ou com pouca gente eu falo do mesmo jeito. Por quê? Me empolgou estudar o texto. Eu passo, irmã Landinha, a sexta-feira em casa, às vezes nem almoçar,
Vou almoçar às vezes 2 da tarde. Minha esposa, amor, está quente. Amor, está esfriando essa comida. Ela me enche a paciência. Chamando para almoçar. Está pronto, está no prato, porque eu sei, eu imagino, né, tadinha, preparou tudo, chamou, né, quentinho, colocou lá, e eu só que eu não quero saber daquela comida. Eu tenho que comer, mas eu não quero saber. Eu não quero comer agora, não quero. Eu estou tão assim, empolgado com o texto da palavra, que eu não quero sair dali para nada. Se o telefone toca, eu fico chateado. Telefone abençoado, porque eu estou estudando a palavra. É o dia inteiro. Então, isso é muito bom. É muito bom. Todo rebanho gosta de capim verde, capim novo, não é verdade? Então, nós vamos estudar um pouco esse texto. E quem não vem, às vezes perde de conhecer um detalhezinho da palavra. Um detalhezinho, Manju. Pois é, Samuel, é assim. Então, o nosso tema de hoje é vencendo religiosidade para viver o melhor de Deus. Vencendo a religiosidade para viver o melhor de Deus. Quem quer viver o melhor de Deus aqui? Amém? Então, eu estou pregando para o público certo. Presbítero Jonas, o título de uma mensagem, o tema, não é só para dizer. Não é só para dizer que a mensagem tem um tema. Eu dei um tema. Não é por isso não. Existe uma razão muito maior. Tem gente que fala o tema e depois não volta nele nunca mais. Então por que deu tempo? Deu só para dar. Tem gente que começa a pregar e nem fala do tema. Por quê? Ele nem se atentou para a importância que o tema tem. Deu por dar porque o pastor vai olhar, vai cobrar, se não tiver o tema, está faltando. Mas o tema de uma mensagem é para nortear a mensagem inteira, do início ao fim. Capítulo 12 de Mateus é um capítulo que revela quem é quem nesse evangelho, Evangelho de Mateus. O capítulo 12, ele, na verdade, inicia com uma coisa já dita no capítulo 11. Pastor, o que é? O versículo 28. O capítulo 12, ele está dando sequência ao que Jesus falou no versículo 28. O que falou? Do capítulo 11, versículo 28. Terminando assim o capítulo, acompanha aí, João Vitor. Terminando o capítulo 11 de Mateus, né? Está assim, ó: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí ele fala, naquele tempo, o evangelho, quem faz isso, não é Jesus, quem faz isso é o Espírito Santo usando Mateus, que ele faz uma ligação entre o farisaísmo, ele faz uma ligação entre a religiosidade e o melhor de Deus para a vida das pessoas. Aqui está sendo revelado a hipocrisia da religiosidade no capítulo 12 de Mateus, ao longo de todo o capítulo. Aqui, irmãos, as máscaras caem e Jesus revela sistêmica e mortalmente como que a religião atrapalha. Os fariseus, por exemplo, eles intensivam suas conspirações aqui no capítulo 12. Só para você ter ideia, olha o versículo, dá uma olhadinha no versículo 2. Isso aqui é religiosidade pura, tá? Os fariseus, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Mas o que os discípulos fizeram? Cometeram algum pecado? Mas eles estavam tão agarrados à religiosidade que eles não repararam. E aí, agora versículo 14: os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o... Como é que alguém que é crente, que está preocupado com guardar o sábado, por obedecer a Deus, está formando conselho para matar os outros?
Tá vendo? Sabe o que é isso? Religiosidade. Por isso do tema, vencendo a religiosidade para ver o melhor de Deus. Alguém que está tão agarrado à religião, que quer matar os outros, que quer prejudicar os outros, que está doido que a pessoa saia da igreja, e se sair não faz falta. Essa pessoa, irmão, está na religiosidade. Nós devemos amar uns aos outros como as pessoas são. Não podemos fazer malcriação. Entende? Há pessoas que usam a sua função dentro da igreja para fazer malcriação. Sabia disso? Alguém que vai varrer a igreja, pega a vassoura e dá uma vassourada no pé da pessoa. Mas não é só a primeira vez. Quando está fora, se a pessoa vem com uma roupa, olha, nossa, você ainda usa esse chinelo, esse está fora de moda. Humilhando a pessoa em público. Primeiro já deu uma vassourada, agora humilha a pessoa em público. Está vendo? Está marcando a pessoa, está perseguindo a pessoa. E quando olha com um olhar de desdém, de desprezo, de humilhação, as irmãs sentem, quem é mulher, sente muito mais isso. Sabia? Quando alguém olha com aquele olhar, homem não está nem para olhar não, mas a mulher, uma mulher quando olha para outra, com aquele olhar discriminatório, de julgamento, às vezes de condenação. Tem gente que olha com um olhar querendo dizer assim, você é ímpia, eu sou santa. Tem gente que olha com um olhar assim, e é horrível alguém olhar para a gente com um olhar de desdém, de desvalorização, presbítero Francisco, achando que ele é o grandão, o sabidão, rapaz, entende? Aí, o que é isso? Religiosidade dentro da casa do Senhor. Uma pessoa dessa vai viver o melhor de Deus? Não vai. E olha, esta madrugada eu estava orando ao Senhor, e é bom, irmão, compartilhar a vida cristã. Eu tenho orado por mim mesmo, sabia? Eu estava orando por mim pensando, porque cada pessoa tem a sua personalidade. Desculpa eu fazer um desabafo aqui agora. Cada pessoa tem a sua personalidade. Tem gente que gosta de ter oportunidade para cantar. Tem gente que gosta de ter oportunidade para pregar. Tem gente que gosta de ter uma oportunidadezinha para dar um testemunho. Sim ou não, irmão? Sim. E tem gente que gosta de ficar quietinha. Então, a pessoa que gosta de ter uma oportunidade, e às vezes alguém dá oportunidade muito para outra pessoa e despreza e humilha alguém, entende? É horrível, isso dói. Somos seres humanos. E teve um tempo assim que eu comecei a ter um sentimento que não era de Deus, aquele sentimento que é errado. E eu peguei, fui para cá, quando eu ajoelhei, eu lembrei que eu estava tendo aquele sentimento. Eu falei assim, nossa, pai, eu aconselho os outros não ser assim, agora quem está com esse sentimento sou eu. E o Senhor, tira isso de dentro de mim. E comecei a orar por aquela pessoa que me causou aquilo. Comecei a orar. Aí hoje, orando de madrugada, nessa madrugada eu estava orando ao Senhor, e eu me lembrei que eu pedi isso ao Senhor. Por que eu me lembrei? Porque eu olhei para dentro de mim e não senti mais a dor. Eu já venho mais ou menos uns 2 meses orando por essa pessoa, e Deus agiu no coração, na vida dessa pessoa. Essa pessoa está me tratando agora de uma outra forma, sabe, muito mais amorosa e tal. Eu estou vendo o agir do Senhor na vida dessa pessoa. Então nós devemos orar por aqueles que nos querem o mal. Pessoas que inventou coisa a meu respeito, me caluniou com força. Recentemente pegou aqui na nossa congregação nós íamos fazer um trabalho, um culto, ia ter um culto, os nossos adolescentes, ia ter uma participação especial das irmãs, as jovens que fazem a coreografia.
Então eles me fizeram um cartaz, aí alguém que de dentro da nossa igreja, com maldade, pegou aquele cartazinho, porque não foi colocado em outro lugar, só que alguém pegou aquilo e mandou para quem que não fosse necessário mandar. E as pessoas agora, um grupinho de obreiros, pegaram aquela foto, mandavam um para o outro, rindo, fazendo chacota, né, do meu trabalho aqui na Rodovia do Sol, e criticando e tal, e aquilo então, mas um membro chegou e repreendeu os pastores que estavam rindo. É assim que vocês fazem? Aí contou para mim, eu vou contar isso para o pastor Wallace, e realmente me contou. Eu passei a orar para aquelas pessoas que estavam fazendo chacota de mim, que estavam torcendo para o meu fracasso. Comecei a orar por elas. E já tem um tempo, né, que eu estava orando, e hoje de manhã eu mesmo flagrei a mim mesmo com o coração limpo pelo poder do sangue de Jesus, em paz. E eu estou compartilhando com os irmãos, porque nós não estamos livres, nós somos humanos, de um sentimento às vezes de inveja, de ira, de vingança contra alguém. Nós não estamos livres de um sentimento desse, pode acontecer, nós só não podemos aceitar esse sentimento dentro de nós. Nós devemos reprová-los, rejeitá-los, ver nós mesmos que isso é mal, e pedir ao Senhor, que o Senhor limpa, irmão, que o Senhor tira. Ai, de calamachuri, comanagandas, nébia. Viver a vida cristã não é falsidade. Então, como eu falei para os irmãos, vencendo a religiosidade para viver o melhor de Deus. O melhor de Deus é espiritual. E espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade. Como é que é, pastor? Espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade. Me explica melhor. Religiosidade é visível, religiosidade é diante dos homens, religiosidade é aquilo que os homens veem, religiosidade é aquilo que é aparente. O espiritual ele é invisível, o espiritual é secreto, o espiritual é da parte de Deus, ou não. Geralmente quando a pessoa faz a macumba para alguém, ela faz na vista, faz no secreto. Quando alguém quer servir a Deus, porque tem espiritualidade do mal e espiritualidade do bem. Sabia disso? Porque o macumbeiro também é espiritual, só que para macumba, para o mal. Só que nós não somos do mal, nós somos servos do Senhor. Jesus ele falou, Jesus ele disse assim, em João capítulo 4, versículo 22, 23 e 24, que Deus é Espírito, espiritualidade, Deus é Espírito, e importa que aqueles adorem em Espírito, viu aí? E em verdade, porque tem gente que até adora, mas adora em falsidade. E diz lá o texto, querido presbítero Clarindo, presbítero Carlos, diz assim, e Deus procura a quem o adora em Espírito, não é em religião, é em espírito. O crente, irmã, meio que padrão branco assim, não, meu Deus, a mineira, Joana, ai, é o cansaço da mente. Irmã Joana, como é que pode nós que somos servos do Senhor, não vivemos espiritualmente? Precisamos viver e trabalhar, entender que as coisas de Deus são espirituais, são invisíveis, só Deus vê. Tem coisas que a pessoa te humilha, te pisa, e às vezes você tem até razão para falar umas verdades para aquela pessoa, mas por amor a Deus, a aliança que você tem com Ele, você baixa a cabeça. Alguém acha que você é besta, alguém acha que você é tonto, alguém acha que você, entendeu? Mas você só está fazendo aquilo, não é para aquela pessoa,
você está fazendo é pelo teu Deus. Você só está calado é pelo teu Deus. Se não fosse o teu Deus, meu filho, a conversa era outra. Entendeu? Mas é porque você tem uma aliança com Ele. É por Ele. É por isso que Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Aleluia! Quem é assim? Quem? Irmão, nós somos crucificados. Acabou. Nós não vamos reagir. Nós não vamos devolver mal com mal. Não, nós não vamos fazer isso. Porque estamos crucificados com Cristo Jesus. Então, não é a religiosidade que nós vivemos. Então, feito isto, olhamos aqui para Mateus 12. Como Jesus é revelado em Mateus 12 para desmascarar a religiosidade? Como? Primeiro, sendo o Senhor do sábado e revelando a misericórdia acima da religião. Vamos dar uma olhadinha. Como Jesus é revelado para desmascarar a religiosidade? Como? Primeiro, sendo o Senhor do sábado e revelando a sua misericórdia acima da religião. Vamos ver. Versículo 1 diz assim: naquele tempo passou Jesus pelas searas. Fazendo uma aplicação aqui, Jesus ele passa nas searas. Vê que seara aí está com letra, está no plural. Viu, Joana? Está no plural, tá ou não está? Searas. Por quê? A rodovia do Sal é uma seara. A sede é uma outra seara. Né? A congregação na Praia do Sol, outra seara. E a igreja Deus é Amor é uma outra seara. Mas Jesus ele passa pelas searas. Esta noite o Nazareno está passando aqui na seara. Seara é lugar de cultivo. Seara é lugar de trabalhador. Você trabalha onde? Na escola dominical? Jesus passa na sua seara. Você trabalha onde? No ministério de louvor? Jesus passa na seara. Sabe se você chega atrasado, se você ensaia, se você jejua, se você canta música mundana e depois quer cantar. Jesus sabe de tudo. Ele sabe o tipo de obreiro que você é. Então você é dizimista, você não é. Entendeu? Ele passa na seara. Seara é lugar de trabalho. Presbítero Clarindo trabalha na área financeira aqui da nossa departamento de missões. Ele está dedicado. O Senhor passa na seara olhando o trabalho dele. Nossa irmã Alzira, nossa irmã Luzia e demais irmãs, irmã Gel e outras, vêm aqui na madrugada orar. Elas têm certeza do chamado delas para oração. Presbítero Francisco, nosso diácono Wellington, vem aqui todos os domingos de manhã na consagração. Jesus passa aqui na consagração. Vendo na seara dela, na seara dele. Cada um tem uma seara. E Jesus está passando na sua seara. A irmã Cirlei, essa semana, o diácono Marco mandou para mim as coisas das irmãs que trabalham na escola dominical. Aí está lá na equipe de apoio. Todo domingo de manhã você vê ela aqui, sobe, desce, e faz isso, e faz aquilo, e liga para as pessoas: ajuda para a escola dominical. É a seara dela. E Jesus passa na sua seara. Jesus passa na seara da união feminina, da juventude. Ele passa. Dos diáconos ali, ele passa na seara do diácono, dos presbíteros, dos evangelistas. Você está entendendo? Quem está entendendo? Aleluia! Glória a Deus! Ele passa. E diz aqui que ele passando, é aqui que vai entrar o negócio. Se a gente é religioso na seara ou não. E aqueles que os discípulos tiveram fome. Irmão, dá para aplicar tanto aqui. Coisa boa quando alguém tem fome de Deus. O pior é quando a pessoa tem fome pela religião. Tem gente que para chegar a presbítero sai pisando nos outros. Tem gente que para chegar a pastor tem que humilhar os outros. Vai,
Ele tem que ter fome, é de Deus, não é de cargo. Isso aqui, irmão, esses cargos, é tudo humano. Alguém já falou assim: pastor, eu olho que você trata todo mundo igual. Irmão, mas sabe por quê? Nós não somos melhores uns do que os outros, não. Nós somos todos iguais diante do Senhor. Entendeu? Alguém era um excelente diácono, consagrou evangelista, subiu para a cabeça. Já não ajuda nem pegar um banco mais. Sou evangelista. Ó. Meu Deus, essa aqui é a religião. Não tem fome de Deus. Quem tem fome de Deus, jejua. Quem tem fome de Deus, lê a palavra. Quem tem fome de Deus, passa horas, irmã Cristina, lendo a palavra. Sabe por quê, João Vitor? Porque tem fome de Deus. Tem fome de Deus. Pessoas que nem quer vir mais na igreja. Sabe por quê? Não tem fome de Deus. Não tem fome. Porque quem tem fome está aqui. Aleluia. E eles estavam com fome. No caso deles era fome física. E eles entraram. Agora vejam, em Deuteronômio capítulo 23, versículo 25, diz que a pessoa, se tivesse com fome, poderia passar na seara e comer. Isso não era roubo, era permitido na lei da época. Qualquer pessoa, só não podia levar para casa, mas pegar para comer não era crime, não era roubo. Entendeu? Aí os fariseus, vendo isso, acusam Jesus de apoiar, que eles podiam fazer isso, mas o fariseu achou que no sábado, só porque era sábado, eles tinham que ficar com fome. Só porque era sábado. Se fosse em outro dia, eles poderiam entrar na roça e pegar para comer. Estava com fome, para comer podia, outro dia podia. Agora sábado não, sábado tinha que ficar com fome. Ó, aí eles acusam Jesus de apoiar os discípulos. Teu discípulo, como assim? Tá vendo, Jesus? Você está errando, sou injusto, você está falhando, acusando. A pior coisa, irmão, é acusador, tá? É acusador, gente que acusa, gente que fica apontando defeito dos outros, é a pior coisa. Fariseu, religiosidade. Aí Jesus responde, versículo 3, ó. Jesus, porém, lhes disse: não tendes lido, irmão? Jesus vai para onde? Para a palavra, para a Bíblia. Ele fundamenta a sua resposta aonde, irmã Landinha? Na palavra. Eita, pastor Márcio, eita, Jesus lindo. Tem gente que fala assim: na minha opinião. Que sua opinião não é nada, rapaz. Ele ser bobo, para com isso. Eu acho que isso não tem nada a ver. Você tem que ver o que a Bíblia diz. Alguém, já várias vezes, você sabe, eu dou aula no seminário, me pergunta sobre consagração de mulher a pastor, a pastora. Eu vou para a Bíblia. Não há respaldo na Bíblia. Jesus, tudo que ele fez, respaldou na palavra. Aí alguém, eu já vi quase que eu falo o nome do pastor aí famoso, falando assim: a Bíblia diz que não tem nada contra, mas também não tem nada a favor. Não tem nada a favor, né? Mas também não tem contra. Então pode consagrar porque não é contra. Ó, se formos usar esse princípio, então está liberada a maconha. Porque a Bíblia também não fala da maconha. A Bíblia é contra a maconha? Então está liberada a cocaína, que a Bíblia não fala. Então, só que a gente não pode pegar a vacância da Bíblia para aprovar um cargo de tão relevância na igreja, que é o pastorado. Jesus, bom, não é agora o assunto aqui, mas para mim Jesus, ele é nós somos o quê? Cristo o quê? Cristão. O que é cristão? Seguidor de Cristo. Então eu tenho que ter um exemplo de Jesus fazendo. Jesus separou obreiros, discípulos. Separou uma apóstola, hein? Separou? Mas Jesus usava as mulheres para trabalhar com ele? Dava oportunidade a elas? Dava. Jesus foi machista então? Não. Entendeu?
Então existem algumas coisas que são critérios divinos, irmão. E aqui Jesus ele fundamenta na palavra. Olha o que ele fala. Ele, porém, não tendes lido. E ele está citando o que aqui? Ele está citando Números 28, versículo 9 e 10. Ele está citando o que está lá em Levítico 24, versículo 5 a 9. E Jesus está citando aqui o que está lá em Êxodo 29, 38 a 42. Ele está citando isso. Isso o que, pastor? Aqui, Jesus quando fala, não tendes lido, ele está nesse caso específico do versículo 3, não tendes lido, 1 Samuel 21, de 1 a 6. Jesus, quando não tendes lido, Jesus está falando o que aconteceu aqui em 1 Samuel 21, de 1 a 6. O que está lá? Não tendes lido, que fez Davi, o que Davi fez está lá em 1 Samuel 21, de 1 a 6. Davi entrou no templo com fome e perguntou aí, tem pão, sacerdote? O sacerdote falou assim, rapaz, pão comum não tem não, só tem o pão da propiciação, mas esse pão aí é só para o sacerdote. Aí Davi, rapaz, mas a gente está com fome. Aí o sacerdote fala assim, os homens jejuaram, os homens estão assim, sem se envolver com mulher, os homens se santificaram. Jejuar não, os homens se santificaram, melhor dizendo. Aí o Davi responde, sim, já há 3 dias que a gente não toca em mulher. Se contar os dias ali vai dar 3. Aí o sacerdote fala assim, bom, sendo assim, vocês estão no mesmo critério que tem o sacerdote, se separar, se santificar para poder participar do pão da propiciação. Vocês só não são sacerdotes, mas vocês se santificaram, então eu vou liberar. O sacerdote abre uma oportunidade, abre uma exceção, e Deus aprova essa exceção aberta pelo sacerdote. Aqui, irmão, nós temos uma coisa aqui, você precisa aprender a obedecer o sacerdote da sua igreja. As situações, nós não podemos ser legalistas, cada caso é um caso. Quando o pastor, dirigido por Deus, fala, esse caso vamos tratar assim, se você não entender, fique quietinho, deixa. Mas deixa, porque o sacerdote, ele tem essa prerrogativa diante de Deus. Você entendeu? Entendeu ou não entendeu? Tem gente que até muda de igreja por causa disso. Vou falar aqui um exemplo. Imagine que a pessoa que caiu em adultério, a norma na igreja seja a pessoa ficar 6 meses. Mas aí teve um caso que o pastor pediu para ficar 3. Aí alguém, tá vendo aí o caso? Esse é um dos casos que o sacerdote, ele conhece o ser humano, ele ora, e Deus vai falar com ele, que cada pessoa é diferente uma da outra. Se a pessoa vai aproveitar a oportunidade ou não interessa. Entendeu o que eu quis dizer? Foi isso que o sacerdote fez aqui, Podia? Não podia dar o pão da propiciação, mas eles estavam com fome. O sacerdote colocou um critério, irmã Joana, e os homens se encaixavam dentro do critério. O que o sacerdote fez? Da parte de Deus, ele liberou e ficou sem culpa, a ponto de Jesus citar esse exemplo mais tarde. Você pegou aí? Olha como é que isso é sério, é muito sério. Por isso ninguém pode servir a Deus, presbítero Francisco, em casa. Você tem que estar na congregação, tem que ter um sacerdote. Quando uma pessoa começa a falar, meu negócio é só com Jesus, esse espírito já teve lá em Corinto, e eram os piores crentes. Uns falavam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, que é Cefas. Aí outros falavam, eu sou de Cristo. Os que falavam que era de Cristo eram os piores, que não obedeciam a ninguém, eram rebeldes, desobedientes, infiéis, e alegando ainda ser espiritual. Isso é religiosidade. Isso Jesus combateu. Vocês estão pegando? Amém? Então, os discípulos, eles fizeram isso. Jesus, ele começa dizendo que os discípulos não estavam errados. E aí Jesus cita o que está na palavra. Depois, versículo 4, como entrou na casa de Deus, ele está explicando ainda, versículo 5,
Não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo, aqui já refere a outra coisa, violam o sábado no templo, porque sacerdote, ninguém poderia trabalhar no sábado, mas o sacerdote trabalhava, tinha que trabalhar, preparar o culto. Aí e Deus fala, mas fica sem culpa. E aí ele brada a célebre frase no versículo 6: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Nesta noite, Jesus te trouxe aqui para dizer para você, irmão, para dizer para mim, amado irmão, que Ele é maior do que a sua causa, Ele é maior do que o seu problema, Ele é maior do que aquele irmão que caiu, porque Ele pode levantar o irmão que caiu. Você está entendendo? Nós não podemos ficar na religiosidade, apontando o outro. Eu não estou dizendo passar a mão por cima do pecado, isso aí não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de julgamentos, eu estou falando de religiosidade, pessoas que não toleram, que não são pacientes, que não amam. As pessoas estão tão agarradas a uma religiosidade e não conseguem amar um pecador. Então, Jesus falou assim, aí, versículo 7, mas se vós soubesses. Agora aqui Jesus ele cita outro texto, Oséias 6:6. Jesus, quando ele fala, se soubesseis, o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Jesus está dizendo, vocês fariseus, são tão religiosos, vocês estão condenando inocentes, os discípulos que estão comigo. Eles são por causa da fome. Agora vocês estão agarrados ao sábado, que vocês não queriam que a pessoa ficasse com fome só por causa de religião. E agora Jesus ele cita Oséias 6:6, que diz assim, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Quem conhece a Deus sabe que Deus é misericordioso. Quem conhece a Deus sabe que Ele é perdoador. Quem conhece a Deus sabe que a misericórdia, irmã Luzia, triunfa sobre o juízo. Irmão Leandro, quem conhece a Deus sabe que obediência é melhor do que sacrifício, sabe? E aí Jesus citou Oséias 6:6. Jesus está fundamentando o tempo todo, irmã Valentina, na palavra, irmão Carlos. Que coisa, né? E agora a pergunta que não quer calar é, nesse tema, vencendo a religiosidade, o que significa mesmo essa expressão, misericórdia quero e não sacrifício? O que significa isso? Jesus aqui, ele está combatendo a religiosidade e valorizando o que às vezes as pessoas não valorizam. Significa, olha, misericórdia quero e não sacrifício, significa que Deus prioriza a compaixão, a graça e o cuidado com o ser humano, acima de cumprimento frio de ritos religiosos. Às vezes preocupamos tanto com a pontinha do cabelo cortado e não olhamos para uma alma que precisa tanto de Jesus. Entendeu? Então, é isso que significa misericórdia aqui, viu, Sheilane? Significa, a palavra misericórdia, lá no texto de Oséias, vem do hebraico, a palavra reset, que significa amor leal, fidelidade na aliança com Deus, bondade na prática, graça que se manifesta em ação. Então o que significa misericórdia? Quero graça que se manifesta em ação. Você ama o pecador? Tivemos no Natal, você convidou alguém? Tentou trazer alguém, por exemplo? Lembra que eu pedi para fazer isso? Tivemos poucos visitantes, pouquíssimos. Eu me empenhei e veio pessoas que eu convidei. Não sei se você fez isso. Será que você ama mesmo o pecador? Nem um parente você poderia ter trazido. Olha para o seu parente assim, ó, indo para o inferno, indo para o inferno, indo para o inferno. Você não tentou trazer nem ele? Nossa, você não entendeu ainda o que significa misericórdia quero. Amor leal, fidelidade à aliança, bondade na prática. Não é só saber, é na prática. Graça se manifesta nas ações.
Isso no hebraico. Ou no grego, a expressão misericórdia no grego é a palavra grega Heleos, que significa compaixão ativa, sensibilidade diante da necessidade alheia. Misericórdia, sensibilidade diante da necessidade alheia, graça que se expressa em atitude, não apenas em sentimento. Não é sentir pena, mas é sentir graça em favor do outro. Sentir pena não resolve nada, mas a graça te leva a fazer alguma coisa pelo outro. O argumento de Jesus é claro: a necessidade humana poderá não violar a vontade de Deus se for atendida com misericórdia. Vou repetir: a necessidade humana poderá não violar a vontade de Deus se for atendida com misericórdia. Quer ver um caso? A mulher pecadora que foi apanhada em ato de adultério. A necessidade dela foi atendida não com julgamento, mas com misericórdia. Jesus olhou para ela e falou: ninguém te condenou? Não. Eu também não te condeno. Vai em paz, não peques mais. O que é isso? Misericórdia. Misericórdia. Ao atender alguém caído, e não sacrifício. Jesus não rejeita a lei, mas ensina que sacrifício sem misericórdia não tem valor. Você jejuar, orar, andar assim, andar assado, se você não tiver misericórdia, é vão. Se não tiver amor com o próximo, é vão. É vão. A observância religiosa sem amor contradiz o coração de Deus. Contradiz o coração de Deus. A religião que condena inocentes revela que não atendeu o caráter de Deus. Eles não olharam para a fome, eles oraram para sábado. Eles não olharam para os discípulos que estavam trabalhando para o Senhor Deus. Eles só olharam para o sábado, não olharam para o trabalho que estava sendo feito para Deus. Então, essa expressão misericórdia quero significa colocar o valor da pessoa acima do ritual. Significa interpretar a lei à luz do caráter gracioso de Deus. Se Deus estivesse no meu lugar, o que Ele faria? É isso. Reconhecer que o sábado serve o homem e não o homem ao sábado. Reconhecer que o sábado serve o homem e não o homem ao sábado. É isso. Bem, em resumo, misericórdia quero, nesse texto de Mateus 12, versículo 7, a vontade de Deus que a sua lei seja vivida com graça, com compaixão, com fidelidade racional, e não com legalismo religioso que oprime e condena. Às vezes estamos presos à religiosidade, a costume, que agora estamos oprimindo as pessoas, mas Jesus já nos libertou. Agora, só nós não podemos usar da liberdade que temos em Cristo para dar ocasião à carne. Tem gente que, liberto pelo Senhor Jesus, começa a andar com roupas indecentes, está usando a liberdade em Cristo para dar ocasião à carne. Você é livre, mas você não pode usar da liberdade. Você não deve. Amém? Amém. Vamos seguir aqui, versículo 9, a seguir. É chegado o nosso co-pastor da sede, pastor Jairo. Deus te abençoe, alegria. Para os irmãos que ainda não compraram um terno novo, para o ano novo, você pode procurar o pastor Jairo, que ele tem atendido alguns irmãos aqui, irmão Hércules até testemunha, terno de qualidade, bom preço, de verdade, divide. Rapaz, ele veio na casa do irmão Hércules, veio aqui, mano? Veio na casa do irmão Hércules, na loja móvel, na loja móvel, trouxe, mediu, rapaz, levou, foi um trabalho assim,
Top. Foi verdade, não é? Eu estou fazendo propaganda, não foi o que aconteceu, mas faria. Só estou contando testemunho. Então, você, quando você for comprar um ternozinho bonito para o ano novo aí só falar com o pastor Jairo, liga para ele, que ele vai te atender com maior presteza e vale a pena. Tem um terno que eu não largo mais ele. O pastor Jairo até falou, rapaz, você gostou mesmo? É porque é fresquinho, irmão. Levinho, não amassa, não amarrota nem nada, é pro dia a dia, ó, beleza. Fresco esse calor, é uma maravilha. Então, procura o pastor Jairo aí que você vai ser bem servido. Agora, irmãos, versículo 9. Partindo dali, chegou à sinagoga deles. Deles quem? Os religiosos. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. A palavra mirrada no grego significa mão seca. A mão ficou seca. A mão mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram dizendo, é lícito curar nos sábados? Preocupado com religião. O cara estava com a mão seca. William Barclay, um comentarista, um expositor também da escritura, William Barclay, ele disse que essa mão aqui, esse homem que estava aqui ele era pedreiro na tradição judaica, diz que esse homem era construtor, irmão Zenei, e essa mão mirrada dele era a mão direita. Olha só, a Bíblia não diz, aqui são fontes extras, né? Se é verdade que esse homem tinha a mão direita e ele era pedreiro mesmo, imagina, agora, como esse homem sofria. Agora, irmã Valentina, sem poder trabalhar, vivendo talvez daquela merrecazinha, trazendo para os nossos dias, né? Do serviço social. Mas você sabe que um construtor ganha muito mais do que um salário mínimo. Agora, coitado, sofrendo. E agora, olha a atitude dos fariseus, criticando Jesus, porque estava curando no sábado, não estava preocupando com o pecador, com a alma, com o homem, a necessidade. Olha aí, é o perigo da religião. Mas agora veja, é lícito curar no sábado? Aí, versículo 11, e ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, se no sábado ela cair na cova, não lançará a mão dela e a levará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Olha aqui Jesus mais uma vez falando, valorizando o próximo, o ser humano. Irmãos, quando a gente olha para as pessoas, nós fazemos uma coisa horrível. Stephanie, sabe o que a gente faz, Stephanie? Vou pegar no seu pé. Só para você não dormir hoje. Está cansada, né? Aí, Stephanie, quando nós olhamos para as pessoas, a gente faz assim. Samela, a gente olha para a pessoa pensando logo nos defeitos. A gente esquece as qualidades. Às vezes, irmã Landinha, alguém, evangelista Milton, às vezes alguém assim, comunicativo. Pessoa comunicativa é uma vantagem. Sim ou não? Comunicativo, educado, prestativo, gosta de ajudar o próximo. Entendeu? Às vezes, essa pessoa, tantos dons, assina aos cultos. Não falta um culto, prestativo, educado, comunicativo, tantos dons. Mas às vezes essa pessoa que tem tanto dom, às vezes é precipitada em palavras, é precipitada. Às vezes assim, ela fala umas coisas fora do tom. Todo mundo, a pessoa dá aquela mancadazinha. Aí nós supervalorizando um erro, que é o quê? A mancadazinha da pessoa. Aí não convidamos essa pessoa para as festas. Não convidamos a gente vai. Vamos sair depois daqui do culto, vamos sair para a gente comer uma pizza. Aí vamos chamar fulano. Ai não, fulano misericórdia, viu? Só dá mancada. Mas fulano tem tantas virtudes. Deixamos de convidar por causa de um defeito. Aí rotulamos a pessoa o tempo todo por causa de um defeito. O homem era perfeito, mas apenas a mão mirrada. E aqui Jesus fala assim, mais uma vez Jesus fala, ovelha, gado, tal. Aí Jesus fala, muito mais vale o quê?
o homem. Ele valoriza o ser humano. Você tem valor para o nosso Deus. Você tem valor para o Senhor. Não importa, Shelene, a sua dificuldade, Stephanie, não importa. Ei, o Senhor te ama, Ele te valoriza. Saiba disso. Agora veja, deixa eu continuar lendo o texto. Stephanie, abra aí sua Bíblia, Stephanie. Mateus 12, versículo agora é o versículo 12, né? Pois quanto mais valerá um homem do que uma ovelha, e por consequência, lícito fazer bens nos sábados. Então disse aquele homem, ao homem que estende a mão, e ele estendeu a mão, e ficou sã como a outra. Agora olha, 14, os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o... Viu aí? Rapaz, ao ver Jesus curar, eles eram para ficar alegre, sim ou não? Você já viu? Eu já vi na igreja, quando uma irmã canta, o fogo cai, aí a inveja, a pessoa, ao invés de ficar alegre porque a irmã cantou, sai falando mal. É que pode, rapaz. E a pessoa torcer, o colega está pregando, torcer para que o colega não saia bem na pregação. Que sentimento dos infernos. Não é de Deus não, irmão. Sabia? Nós devemos, o colega vai pregar, orar por ele. Usa o teu servo, Senhor. Inspira o teu filho. Fala conosco. É assim, irmão. Se não fizermos isso, não está bem. Uma vez, muitos anos atrás, eu era evangelista. Eu estava pregando lá na nossa sede e orando para eles batizar com o Espírito Santo. Eu pedi os obreiros assim para me ajudar. E de repente me deu assim que ninguém estava ajudando. Eu fui olhar para eles. Eles estavam rindo porque Jesus não estava batizando. Estavam fazendo chacota de mim como se eu estivesse fazendo uma coisa ridícula. Sério. Nunca vou esquecer aquele dia. E eu tirei o microfone assim, e falei assim: Espírito Santo, pelo menos um. E eu me dirigi assim, e eu então toquei num irmão, e ele deu um salto, um jovem, ele até da família dos Viana, pastor Jair, e ele começou a falar em línguas, o Rafael Viana, ele começou a falar, foi batizado com o Espírito Santo nesse dia, no dia que eles estavam rindo de mim. Você acha que eles estavam rindo de mim? Eles estavam rindo do nosso Deus. Eu estava ali com o microfone, como profeta do Senhor, como pregador da palavra, não estava para me mostrar. E a prova é que Jesus batizou com o Espírito Santo. Batizou na hora, pá! Sou batizar com o Espírito Santo. Então, eles aqui, olha como é que a religiosidade atrapalha. Atrapalha, e muito. Formaram conselho, o que é um conselho? São várias pessoas. O pior de tudo é que chama o pessoal para jejuar. O pastor já vai pegar terça-feira, vamos estar orando por ele. Aí é difícil achar alguém. Agora, vamos tramar contra o pastor. Aí já aparece gente para, entendeu? Para unir para o bem não une não, mas para o mal, um conselho, várias pessoas se unindo para prejudicar a obra. Prejudicar a obra, olha só. E aí, em nome da fé, da justiça, Deus me guarde. A gente no ministério, unir para prejudicar um companheiro, prejudicar um colega, que o Senhor nos guarde disso. Amém, irmãos? Versículo 15, Jesus sabendo disso, a gente fica sabendo, retirou-se dali, e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou, enquanto eles estavam tramando para matar Jesus,
Jesus continuava saindo da religiosidade e curando, e operando, e ensinando, e a obra crescendo, e a multidão atrás. Escuta, se alguém tramar contra a sua vida, não se preocupe não, irmão. A multidão vai seguir, Deus vai te usar, as tuas mãos estará a unção de Deus nela. Aleluia! Não adianta tramar contra um servo do Senhor, porque o Senhor sabe o seu coração. O pessoal pode até te julgar por fora, mas Deus sabe o que está lá dentro. Deus sabe o que está lá dentro. E agora, versículos 16: e recomendava-lhes rigorosamente que não descobrissem. Não ficasse falando dele porque o pessoal estava tramando. Aí é a hora da prudência, Murilo. Para que cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi. Aqui mais uma vez, né? Aí o meu amado a quem a minha alma me compraz. Porém sobre ele o meu espírito anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas sua voz. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. É uma profecia de Isaías falando do Messias. Nós podemos aplicar na nossa vida? Sim. Você está na direção de Deus, não apagará o morrão que fumega. Você está na direção de Deus aqui, ó, tem promessa de Deus para a sua vida, fica quietinho, não precisa falar nada, deixa Deus peleja por você. Nessa batalha você não tem que pelejar, deixa que o Senhor vai cumprir tudo aqui. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui essa noite. Ei, irmã Luzia, é desse jeito. O Senhor exalta, irmã Luzia. Irmã Helene, o Senhor exalta. Irmão Tião, Deus vai na nossa vida, não apagará o morrão que fumega. Aleluia. E aqui diz assim, ó: porém sobre ele o meu Espírito, o Espírito Santo está sobre ti. É isso que importa. Alguém pode até querer te apagar, alguém pode até querer te atrapalhar, não tem problema não, o Espírito do Senhor está sobre ti. Aleluia, meu Deus, Marina, aleluia. Agora, devemos ter cuidado com uma coisa terrível, é a blasfêmia. Como vencer a religiosidade? Fugindo das blasfêmias. Olha aqui, versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, trouxeram a Jesus um endemoniado, um cego e mudo, de tal modo que o curou, e o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, mas quem? Fariseu é religioso, que conhece, ó, fariseu é quem está dentro da igreja, Bíblia na mão, tem até seminário de teologia, ó, professor, o cara é bom, livro escrito, olha lá o fariseu. Mas os fariseus, ouvindo isso o quê? Cego sendo curado, mudo fala, ó, a obra crescendo, estou sabendo que Deus está usando o filho de Davi. A notícia corre, gente. Aí, irmão, os fariseus, ouvindo isso, disseram: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Ai, ai, ai. Olha aí, João Vitor. Agora diz assim, ó: Jesus, versículo 25, Jesus, porém, reconhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como subsistirá? Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem expulsa então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, e consequentemente chegado a vós o reino de Deus, ou como pode alguém entrar em casa de um homem valente
e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente? Bem, antes de falar aqui da blasfêmia, Jesus explica sobre os dois mundos. Eu não gosto de chamar dois reinos não, sabe, irmão? Porque para mim quem tem reino é Jesus. É a bagunça lá do cão. Vocês podem notar, dificilmente vocês vão ouvir eu falar reino do diabo, porque eu não consigo dar essa honra para esse infeliz, embora Jesus falou, e esse inimigo aí tem um reino. Não é que eu não digo que ele não tem, não é que é isso, mas eu não reconheço. É isso, eu não reconheço. Eu conheço o reino de Jesus. Jesus tem reino. O diabo tem uma bagunça aí, que ele domina, governa, mas ele governa essa bagunça. E Jesus fala disso. Nós devemos olhar para nossas atitudes no secreto, Stephanie, e perguntar assim: de qual lado eu estou? Viu, João Vitor? De qual lado eu estou? Júlia, você que gosta da palavra, será que em algum momento eu estou a serviço do reino de Satanás, dessa bagunça aí, desse infeliz? Será que em algum momento eu estou me emprestando para ser do inimigo? Irmão, eu, pela graça de Deus, sou inimigo mortal desse infeliz, porque o meu compromisso é com Jesus de Nazaré. Vivo para Ele, quero agradá-lo, quero servi-lo, quero honrá-lo, e quero que Ele me use para desbaratar, desfazer, anular tudo e quanto é coisa do inimigo. Até atrasei um pouco de buscar a minha esposa, que alguém, numa certa situação espiritual, numa empresa, me telefonou. Eu fui lá, passou já na empresa do camarada orar, ele passando mal alguns dias, e ele achava que alguma obra de bruxaria. Eu orei por ele e tal, ele me chamou para orar na empresa. Quando eu entrei na empresa, quando eu coloquei a mão nas prateleiras da empresa dele para orar, irmão, meu corpo inteiro se arrepiou. Eu literalmente senti a presença do coisa ruim lá dentro. Senti como se o coisa ruim, como se uma sombra passasse assim perto de mim, ó. Eu senti a presença estranha ali, e eu orei naquele lugar, pedindo a Jesus, aleluia. Eu tenho uma experiência até interessante. Antes de ir para Portugal, eu fui fazer umas visitas com o irmão William Bonato, lá da nossa sede, trabalhando com os novos convertidos. Quando cheguei lá, chamei na casa da senhora, aí a mulher estava em casa, aí por eu insistir tanto, chamando e tal, aí veio alguém lá, até o cara que eu não conheço, ele veio, ele falou assim, eu me apresentei, eu sou o pastor, eu vim visitar a irmã fulano de tal. Aí ele falou assim, olha pastor, seria muito bom se o senhor pudesse entrar, orar, mas não vai adiantar de nada, porque ela drogou-se, está ali agora, está deitada ali, está assim, está doidona, acabou de injetar um negócio na veia e tal. Se eu quiser eu te mostro. Aí eu falei, não, se mostrar não, tá bom. E eu saí assim, eu parei assim na rua, triste com aquela situação. Olhei assim na esquina, um boteco de cachaça e um monte de mulher, prostituta ali, bebendo, drogando. Eu olhei para a rua do outro lado, um outro samba, e o pessoal da cachaça também. Olhei mais para frente, aquela rua cheia de gente perdida, me deu uma raiva tão grande do inimigo. E eu parei no meio da rua, levantei assim as mãos para cima e fiz uma oração. Eu falei assim, Jesus, manda um exército do céu com espada aqui nessa rua. Prende esses demônios tudo e lança eles nas trevas exteriores. Senhor, resolve a situação dessa rua. E orei ali, fui embora. O William Bonato estava comigo. 15 dias depois veio o William, pastor, não tem aquela rua que o senhor fez aquela oração? Eu falei, olha, começou a chegar caminhão ali,
mudou para lá um policial, e ele falou assim, ó, ou vocês mudam de conduta ou mudam essa rua, eu vou prender vocês tudo. Começou a chegar a mudança, aquele pessoal, os 3 bares fecharam, acho que devia ser ponto de droga, os 3 bares fecharam, e aquele pessoal mudou, e agora, pastor, naquela casa que o senhor foi, mudou uma família de crente, mudou para ela uma família de crente. Você está entendendo? Você é um agente de Deus na terra. A Bíblia diz, nós somos embaixadores. Cadê os embaixadores, embaixatrizes? Onde estão? Você tem que entender que você está no reino de Deus, rapaz. Você serve o reino de Deus. Nós não podemos estar divididos entre nós, irmão. Nós não podemos estar divididos entre nós, querer prejudicar o outro. Vamos ajudar a mocidade ajudar as irmãs ajudar os obreiros. Culto dirigido pelas irmãs, não vou que é das mulheres. Que é isso? Que reino nós estamos? Que reino nós estamos? Culto da mocidade, cadê as irmãs? Pode notar, vem no culto da juventude, fica lotado, jovem de fora e tal, cadê as irmãs? Você queria que o seu neto ficasse aonde? Na droga? No Mandela, sei lá. Você trouxe aí, queria que estivesse aonde? Então, apoie seu neto, apoie seu filho, apoie a juventude da igreja, venha, nós estamos do lado do reino só, que é o reino de Deus. Não podemos ser reino dividido, irmão. Você entendeu? Você pegou aí? Aleluia! Glória a Deus! Agora, ai meu Deus, a hora não vai dar. Agora vamos ao que interessa aqui sobre João Vitor. Você já ouviu falar em blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é isso? Aqui ó, versículo 31. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, serão perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Misericórdia. Olha aí. Sabe o que é blasfemar contra o Espírito Santo, Tiago? Sabe o que é isso? Blasfemar contra o Espírito Santo. Aqui ó, acompanha aí comigo, abra a Bíblia, que isso é coisa muito séria. Versículo 22. Trouxeram então um endemoniado, de tal modo curou que o cego e mudo via e falava. Quem fez isso? Jesus. E Jesus fez isso por quem? Pelo poder do Espírito, do poder do Espírito Santo. Aí, ao 24, os fariseus vendo isso o quê? Alguém sendo usado por Deus para curar. Alguém vendo isso diziam, esse expulsa por Beelzebu. Beelzebu é o príncipe dos demônios, homem. Sabe o que é isso? É atribuir ao diabo a obra que Deus fez. Você já viu quando alguém não gosta de uma irmã, a irmã for profetizar? Olha, eis que eu vos digo, igreja, aí alguém que não gosta da irmã fala aí, ó, está sendo usado pelo diabo. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Pastor, qual é a dica que o senhor dá? Irmão, você pode ter certeza que a pessoa está sendo usada pelo demônio. Você pode ter certeza. Nunca diga, é da carne. Atribua, quer atribuir? Atribua a carne. Entendeu? O melhor é você ficar calado, não julgar a profeta ou o profeta, julgar a profecia. Como? Deixando cumprir. Se cumprir, é Deus. Se não cumprir. Agora, alguém está pregando, alguém está fazendo isso, olha lá, está fazendo. Eu estive em Portugal e eu vi um pastor falar uma coisa muito séria. Tinha um pastor lá muito usado o dom de curar. Sabe o que o outro pastor com inveja falou? Aí ó, você é um curandeiro? Curandeiro, irmão.
acusando o pastor usado por Deus de curandeiro. Curandeiro é o quê? Essa expressão curandeiro. Expressão curandeira é a expressão da macumba, irmão. Da feitiçaria. Nós devemos ter muito cuidado com o que se fala. Muito cuidado. Agora veja. Que mais que é blasfemar contra o Espírito Santo? É rejeitar Jesus. Rejeitar Jesus. Quando eu rejeito Jesus, irmão, quem convence o homem acerca de Jesus? É o Espírito Santo. Quando a pessoa está rejeitando Jesus, ela está rejeitando a voz do Espírito Santo. Então, quando a pessoa rejeita o Espírito Santo, está blasfemando. Não é só atribuir ao diabo, é também rejeitar o Espírito Santo, cauterizando a consciência. E a pessoa, ei, aqui, já viu aquela pessoa que começa a dar desculpa para o pecado? Teve um pastor aí, para quê? Foi falar com ele do adultério. Aí ele, não, Salomão tinha 700 mulheres. Que Deus não olha o adultério assim, como os homens falam, não. O que tem? Que é aquele negócio do capinzinho novo? Ainda falou isso. É mole. Sem vergonha, né, Ju? Sem vergonha, rapaz. Sem vergonha, né? Veja. Sabe o que é isso? Isso é rejeitar o Espírito Santo. Não acusa mais. Não acusa mais. A consciência já foi cauterizada. E aí, a pessoa se torna um blasfemo, um apóstata. Aí a pessoa se apóstata. Aí pronto. Não tem mais perdão nem aqui e nem no futuro. Então, blasfemo contra o Espírito Santo, em resumo, é atribuir ao diabo aquilo que Deus fez conscientemente. Não é um Zé Mané qualquer, não. É alguém que conhece a Bíblia. Alguém que sabe o que está falando. Entendeu, irmão Clarino? É isso aí. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Terminando. Aqui nós temos ainda versículo 33 até o versículo 37. E dizeis que a árvore boa e o seu fruto bom, ou dizeis a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Quer conhecer a pessoa? É pelo fruto, pelas ações, é pelo fruto que se conhece. E aqui, o homem bom tira do seu bom tesouro. Olha, se você tem o Espírito Santo dentro de você, irmão, você não vai conseguir ficar falando mal do outro, se juntar, fazer um conselho, Stephanie. Não! Você vai querer ajudar. A minha esposa está lá no grupo da União Feminina e ela me compartilha. Tem irmãs aqui. Aí minha esposa fala, amor, são as mesmas irmãs que ajudam na mocidade, ajuda na União Feminina, ajuda nas missões, ajuda, entendeu? Elas ajudam em tudo, sempre as mesmas pessoas que ajudam em tudo, que soma. Sabe o que é isso? Alguém bom, do coração bom, aí tira do seu bom tesouro e abençoa. E abençoa. É isso. Por último, geração que pede sinais, mas rejeita Jesus. Versículos 38 até o 45. Olha aqui. Pede um sinal. Eu estou resumindo, tá? Porque não vai dar tempo da gente ir aos pormenores. E aqui eles pedem sinal. Mas quando pedem um sinal, olha o versículo 43. Eles pedem um sinal e Jesus fala, nenhum sinal será dado. Sabe o que é isso? Religião não quer relacionamento. Religioso, ele fica pedindo sinal, mas rejeita a verdade. Fica doido orando para milagre, mas rejeita a verdade, andar com a vida certa. E aqui, os versículos, Jesus fala assim, nenhum sinal será dado, senão do profeta Jonas. E aí, como Jonas ficou 3 dias no seio da terra, assim, aí Jesus fala aqui, fala de si, que ele aproveita para falar sobre isso. E agora Jesus conclui falando assim, olha, ou quando um espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, não encontra, então diz, voltarei da minha casa. Voltando, vocês sabem o texto. Ó, aqui, qual espírito domina a gente? É pelo fruto que se sabe
se é o Espírito de Deus que domina a gente ou não. Entende? Porque há pessoas, irmão, só a graça, né? Tem cada coisa, cada atitude. Ai, ai. O capítulo termina falando da verdadeira família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão lá fora tua mãe, teus irmãos, e querem falar-te. 48. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? Eu gosto tanto dessa expressão aqui. Aqui faltou hoje, irmão Nil. Irmão Nil, faltou a Dani aqui hoje. Porque a família da Dani é muito católica. E aqui os católicos têm muita coisa com a mãe de Jesus, né? Só que agora o próprio Papa falou que Maria não tem participação nenhuma na redenção. Nada. Não é corredentora. Essa frase, corredentora de Maria, tem a ver com aquela frase que muitos católicos falam, que é assim, ó: tudo por Jesus, nada sem Maria. Irmão Milton, a sua mamãe, as irmãs, né, irmão Milton? Familiares de irmão Milton são muito católicos. Ele também era, não era? Aí, por quê? Ó, tudo por Jesus, nada sem Maria. Já viu? É uma frase. Mas com base que Maria é corredentora. O que é cor? É ajudadora, aquela que a mãe fala com o filho acaba atendendo. Ó, é isso que eles pensam. E aqui, aí olha o versículo então, 48. Porém ele, Jesus, e o Stephanie, respondendo, aí ele faz a pergunta: quem é minha mãe? Olha a pergunta. Quem é minha mãe? Aí, Valentino, você que gosta de evangelizar católico. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele pergunta. E esse, olha o 49. E estendendo a mão para os discípulos. Aqui, ó. Apontando assim ali, ó. Apontando a mão para os discípulos. Estendeu a mão. Eis aqui, minha. Uai. Ele apontou para dizer: olha, minha mãe. Uai. Viu? Apontou para dizer: a minha mãe, ali minha mãe. Meus irmãos, olha o 50, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, irmã e qualquer. Viu a palavra qualquer? Você é parente de Jesus, você pode ser mãe de Jesus. Tá, Jesus falou: qualquer que fizer a vontade do Pai pode ser minha mãe, é minha mãe. Aleluia! Pegou? Você é parente, você é da família de Jesus. Porque Jesus, como Deus, não teve mãe. Como homem, não teve pai. Vou repetir. Jesus, como Deus, não teve mãe. Como homem, não teve pai. Não teve pai biológico, só teve pai de criação. Quem foi o espermatozoide de quem que foi pegado? Foi o Espírito Santo que fez. E o óvulo também. O Espírito Santo preparou lá no milagre que a gente não consegue explicar. Colocou no ventre de Maria e ela foi a primeira barriga de aluguel. Foi. Então nasce Jesus, fruto e obra do Espírito Santo, o Deus que se faz carne, obra e graça do Espírito Santo, sofreu na cruz, morreu, terceiro dia ressuscitou, e hoje está aqui na Derrodossol, para te atender, para nos guardar da blasfêmia, para nos curar, e por último, Ele é maior do que o templo, maior do que o sábado, maior do que a religião, maior do que tudo. E essa noite Ele está entrando dentro da sua casa. Aquele homem tinha uma mão mirrada. Eu não sei se o teu ministério está mirrado,
O ano está acabando, eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Aleluia! Glória a Deus! Eu sinto de orar essa noite.